Saudações aí a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Vamos continuar a leitura da Palavra de Deus. Desta feita no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Louvado seja Deus. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero te dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus, o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade é única e exclusivamente para este projeto aqui abençoado de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, somente leitura, não tem pregação. Você vai pegar a sua Santa Bíblia, que provavelmente você tem aí na sua casa, só você que está chegando agora, né? Na minha página no Facebook. Pega a sua Santa Bíblia, coloca do lado um bom dicionário da língua portuguesa e você vai orar ao Senhor Jesus e vai falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, abra o meu entendimento, me faça compreender, me faça entender a tua palavra. E Deus, Ele vai abrir o teu entendimento, isso eu garanto para você. Deus vai abrir o teu entendimento de um jeito que você vai se maravilhar de como você vai passar a enxergar, a entender as coisas do Senhor nosso Deus. É claro, tem que ter um bom dicionário do lado, porque aquela palavrinha que você não entendeu, por menor que ela seja, por mais insignificante que ela possa parecer, ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto. Portanto, vamos ler a Bíblia Sagrada com atenção, examinando, comparando versículos, né? Comparando com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor também. Isso é examinar a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Portanto, eu quero convidar família católica, família espírita, os livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a mente aberta, tem o seu coração aberto para o conhecimento, você gostaria de saber, você quer saber o que está escrito na palavra de Deus, mas você não consegue ler a Bíblia sozinho. Vem ler conosco. Você que tem fome e sede de conhecimento, vem ler a Bíblia conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos evangélicos. É ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ler a Bíblia. Jesus disse em São João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam. Vamos ler a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, o título da leitura. Jezabel ameaça Elias. Vamos à leitura. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor,
toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe, versículo 8 em diante. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem, e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com
a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Perdão, versículo 20 novamente. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Glória a Deus. Guerra entre Acabe e o rei da Síria, capítulo 20, versículo 1. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros haviam com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu te mandei dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviar a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: não lhe des ouvidos, nem consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dize-lhe, não se gabe. Versículo 11 novamente. Porém o rei de Israel respondeu e disse-lhe: dize-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas,
disse aos seus servos: ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor: viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor: pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas. Ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomais. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram de diante. Versículo 20. E eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo venceremos, se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à voz, e assim fez. E sucedeu que, passado 1 ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas
que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios. Vamos ler o versículo 29 de novo. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeque, a cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Versículo 31 em diante. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Versículo 31 novamente. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a eles, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que me deu... Versículo 34. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim... versículo 36 novamente. Versículo 35 novamente. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse a seu companheiro pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu-o aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho,
e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: Teu servo saiu ao meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para a sua casa desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe, capítulo 21, versículo 1 em diante. E sucedeu depois dessas coisas... Espera aí só um minutinho, deixa eu só conferir aqui. Não, vamos parar por aqui. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, graças a Deus, capítulo 19, 20. Vamos parar por aqui, vamos deixar para o próximo vídeo, capítulo 21, porque ainda tem algumas coisas ainda para a gente observar aqui na palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos até aqui, vamos agradecer. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eis aí a Tua palavra, Senhor, que uma vez mais foi lida perante os nossos seguidores no Facebook e também no YouTube, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que a Tua santa palavra fique guardada em nossas vidas e em nossos corações, para que produza, meu Deus, aleluia, o temor do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, para que nos dê o arrependimento sincero dos nossos pecados e salvação para as nossas almas em Cristo Jesus. Meu Deus, eu te peço, perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Cura todas as nossas enfermidades, Senhor meu Deus, e nos abençoe, Senhor. Aleluia, por amor desta Tua santa palavra, curando as nossas enfermidades, resolvendo os nossos problemas insolúveis, dando-nos a libertação a nós, às nossas famílias, aos nossos familiares de perto e de longe e às suas respectivas casas. Senhor Deus, guarda as nossas almas em verdadeira justiça e santidade na Tua presença, até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Não nos desampares, ó Deus, não nos abandones sobre a face da terra, não nos deixes sós, mas guarde a nossa alma, meu Deus, com Teu poder, com Teu amor, com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. É o que eu te peço com fé, meu Deus, e te agradeço desde já, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra do Senhor conosco, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada pessoa por amor desta palavra. Fiquem com Deus.